Olá, paz seja convosco. Hoje meditaremos sobre as 7 batidas na porta da graça, um poderoso simbolismo de nossa busca incessante por Deus e sua intervenção em nossas vidas. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Esta promessa nos mostra que, ao buscarmos com fervor e fé, Deus nos responde com sua infinita graça e poder. E a primeira batida é a da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Devemos crer que Ele é poderoso para realizar o impossível e nos aproximar dele com confiança. A fé é a base de nossa caminhada com Deus e é fundamental para a nossa relação com Ele. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é mais do que acreditar em Deus. É confiar plenamente em seu poder, sua bondade e suas promessas. É a certeza de que, mesmo quando não podemos ver ou entender, Deus está no controle e tem um plano perfeito para nossas vidas. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes e nos ancorar nas verdades eternas de Deus. Quando batemos na porta da graça com fé, estamos afirmando nossa confiança em Deus para realizar o impossível. Jesus disse em Mateus 11:24: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Este versículo nos encoraja a orar com fé, crendo que Deus é capaz de responder nossas orações de maneira poderosa. A fé também nos aproxima de Deus, criando uma comunhão íntima com Ele. Ao confiar em Deus, reconhecemos nossa dependência de Deus e nos abrimos para receber sua direção, conforto e força. A fé nos capacita a enfrentar desafios e provações com coragem e esperança, sabendo que Deus está ao nosso lado. Além disso, a fé é contagiante. Quando vivemos uma vida de fé, inspiramos aqueles ao nosso redor e também confiamos em Deus. Nossas ações e palavras podem ser testemunhos vivos da fidelidade de Deus, encorajando outros a buscarem a Deus com fé. Portanto, irmãos e irmãs, vamos bater na porta da graça com fé, que nossa confiança em Deus seja inabalável, crendo que Ele é poderoso para realizar o impossível. Que nossa fé nos aproxime cada vez mais de Deus e inspire outros a fazerem o mesmo. Lembremos sempre que, com fé, todas as coisas são possíveis. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé a cada dia. A segunda batida é a da confissão. Confessemos nossos pecados e busquemos a purificação pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confessar nossos pecados é um ato de humildade e honestidade diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e buscando a purificação pelo sangue de Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é um passo essencial na nossa caminhada com Deus. Ao confessarmos nossos pecados, reconhecemos que somos imperfeitos e que precisamos da graça e misericórdia de Deus. A confissão nos liberta do peso da culpa e da vergonha, abrindo caminho para a cura e a restauração. Deus, em sua infinita fidelidade e justiça, está pronto
sempre pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão também nos ajuda a manter um coração puro e uma consciência limpa diante de Deus. Ao confessar nossos pecados regularmente, evitamos que eles se acumulem e se tornem barreiras em nossa relação com Deus. A confissão nos permite viver em liberdade e integridade, sabendo que estamos em paz com Deus e com nós mesmos. Além disso, a confissão é um ato de obediência e submissão à vontade de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, estamos demonstrando nossa disposição de nos arrepender e de mudar nossas atitudes e comportamentos. A confissão nos abre para a obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, capacitando-nos a viver de acordo com os princípios de Deus. A confissão também tem um impacto positivo em nossas relações com os outros. Ao confessarmos nossas falhas e buscar perdão, promovemos a reconciliação e a restauração nos relacionamentos. A confissão nos ajuda a cultivar a humildade, a compaixão e o amor, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, vamos bater na porta da graça com a confissão, que possamos confessar nossos pecados com sinceridade e humildade, confiando na fidelidade e justiça de Deus para nos perdoar e nos purificar. Que a confissão nos conduza a uma vida de liberdade, integridade e comunhão com Deus e com os outros. E que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em constante confissão e arrependimento. A terceira batida é da perseverança. Não devemos desistir mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24,13. Irmãos e irmãs, ao meditar sobre a terceira batida na porta da graça, a batida da perseverança, perseverança é a capacidade de continuar firme na fé e na obediência a Deus, mesmo diante a desafios e dificuldades. Em Mateus 24,13, Jesus nos assegura: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é essencial na nossa jornada cristã. Ela nos permite manter a fé e a esperança, mesmo quando enfrentamos provações e tribulações. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé que perseveraram em meio a grandes adversidades e foram recompensados por sua fidelidade. Pensemos em Jó, que apesar de perder tudo, nunca abandonou sua fé em Deus. Ou em Paulo, que enfrentou inúmeras perseguições, mas continuou pregando o Evangelho com coragem e determinação. Perseverar significa confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando não podemos ver o fim do túnel. Significa acreditar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8,28. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A perseverança nos ensina a depender de Deus, a buscar sua força e a confiar em seu tempo perfeito. Além disso, a perseverança nos ajuda a crescer espiritualmente. Tiago 1,2-4 nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações são oportunidades para fortalecer a nossa fé e nos moldar à imagem de Cristo. A perseverança também tem um impacto poderoso em nosso testemunho para o mundo. Quando perseveramos em meio às dificuldades, mostramos aos outros que nossa fé em Deus é genuína e inabalável. Nossa fé pode inspirar e encorajar aqueles ao nosso redor e também confiar em Deus e a buscar a sua graça. Portanto, irmãos e irmãs, vamos bater na porta da graça com perseverança, que possamos permanecer firmes na fé, confiando em Deus em todas as circunstâncias e buscando sua força para perseverar até o fim.
Que nossa perseverança glorifique a Deus e inspire outros a seguir o mesmo caminho de fé e obediência. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa jornada. A quarta batida é a batida da oração. A oração fervorosa e constante abre portas e traz respostas. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, uma forma direta e poderosa de nos comunicarmos com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar continuamente. Este versículo nos chama a manter uma vida de oração fervorosa e constante, confiando que Deus ouve e responde nossas petições. A oração é um privilégio e uma necessidade para todo cristão. Através da oração, entramos na presença de Deus, compartilhamos nossas alegrias, preocupações e necessidades e buscamos sua direção e sabedoria. A oração nos aproxima de Deus, fortalecendo o nosso relacionamento com Ele e nos enchendo de sua paz e presença. A oração fervorosa é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 nos diz: a oração de um justo é poderoso e eficaz. Quando oramos com fervor e sinceridade, movemos o coração de Deus. Vemos exemplos na Bíblia de como a oração fervorosa trouxe respostas milagrosas. Elias orou fervorosamente e Deus respondeu, enviando chuva após um período de seca. Ana orou fervorosamente por um filho e Deus lhe concedeu Samuel. A oração constante é um sinal de nossa dependência contínua de Deus. Ela nos mantém conectados a Ele em todas as circunstâncias, lembrando-nos de que precisamos de sua orientação e ajuda a cada momento. A oração contínua nos ajuda a viver em sintonia com a vontade de Deus, discernindo sua voz e seguindo tua direção. Além disso, a oração abre portas e traz respostas. Jesus nos ensina em Mateus 7,7 a 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A oração é a chave que abre as portas das bênçãos e provisões de Deus. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e confiando em sua provisão e cuidado. Portanto, irmãos e irmãs, vamos bater na porta da graça com oração, que nossas vidas sejam marcadas por oração fervorosa e constante, confiando que Deus ouve e responde nossas petições. Que nossa oração nos aproxime de Deus, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a viver de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos homens e mulheres de oração. A quinta batida é a de intercessão. Intercedamos pelos outros, sabendo que Deus ouve nossas súplicas. E peçam em meu nome, e eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14,13. A intercessão é um ato de amor e serviço aos outros, fundamentado na promessa de Jesus de que nossas petições em seu nome serão atendidas para a glória do Pai. Ao intercedermos, assumimos o compromisso de levantar as necessidades dos outros diante de Deus, confiantes de que Ele ouve e responde conforme sua vontade perfeita. Jesus nos instrui, em João 14,13, a pedir em seu nome, prometendo que Ele realizará o pecado para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa promessa não apenas revela o poder da intercessão, mas também a profundidade do relacionamento entre o Pai e o Filho, onde o nosso papel como intercessores reflete o amor e a compaixão divina. Interceder é entrar em comunhão íntima com Deus, compartilhando as preocupações e necessidades um dos outros como membros de um corpo unido em Cristo. É um ato de humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus para transformar vidas,
curar enfermidades, consolar corações aflitos e restaurar relacionamentos quebrados. Ao praticarmos a intercessão, também crescemos espiritualmente, fortalecendo nossa fé ao vermos as respostas de Deus às nossas súplicas. É uma expressão tangível do amor ao próximo, seguindo o exemplo de Cristo que intercedeu por nós na cruz e continua a interceder por nós diante do Pai. Que cada um de nós seja encorajado a persistir na intercessão, sabendo que nossas palavras têm poder no reino de Deus. Que sejamos diligentes em oração, confiantes de que, assim como Jesus prometeu, Ele está atento às nossas intercessões, cumprindo seus desígnios soberanos para a sua glória e para o bem daqueles que o amamos. Que essa prática nos conduza a uma vida de serviço desinteressada e amor altruísta, refletindo a imagem de Cristo e testemunhando seu poder transformador no mundo ao nosso redor. Que em cada momento de intercessão possamos ser instrumentos de paz, esperança e cura, manifestando o amor de Deus em ação. A sexta batida é ação de graças. Agradeçamos a Deus em todas as circunstâncias, confiando em sua bondade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Irmãos e irmãs, vamos refletir sobre essa sexta batida na porta da graça, a batida da ação de graças. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias é um ato de fé e obediência que nos permite reconhecer a bondade e a soberania de Deus em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A ação de graças é mais do que uma expressão de gratidão, é uma postura de coração que nos mantém focados nas bênçãos de Deus, mesmo em meio aos desafios. Ao agradecer a Deus, afirmamos nossa confiança em sua bondade e em seu plano perfeito, reconhecendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias significa ver além das dificuldades imediatas e perceber as lições e oportunidades de crescimento que Deus nos proporciona. Mesmo nas adversidades, podemos encontrar motivos para agradecer, pois sabemos que Deus está trabalhando para nos moldar à imagem de Cristo. A ação de graça nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e esperançosa, fortalecendo nossa fé e a nossa resistência espiritual. Além disso, a ação de graças é um poderoso testemunho para o mundo ao nosso redor. Quando mostramos gratidão em todas as situações, demonstramos uma confiança inabalável em Deus, que pode inspirar e encorajar outros a buscar a mesma fé. Nossa gratidão pode ser uma luz que aponta para a bondade e a fidelidade de Deus, atraindo outros para o seu amor e graça. A ação de graças também nos aproxima de Deus, criando uma intimidade maior em nossa comunhão com Ele. Ao expressar nossa gratidão, reconhecemos a generosidade de Deus e nos tornamos mais conscientes de suas bênçãos diárias. A gratidão nos ajuda a cultivar um coração alegre e satisfeito, independentemente das circunstâncias. Portanto, vamos bater na porta da graça com ação de graças, que possamos desenvolver um espírito de gratidão, reconhecendo e celebrando as bênçãos de Deus em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, confiando em sua bondade e em seus planos perfeitos. Que nossa gratidão seja um testemunho vivo de fidelidade de Deus e uma fonte de encorajamento para todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos encha de gratidão a cada dia. A sétima batida é a dependência do Espírito Santo.
Devemos ser guiados pelo Espírito Santo em todas as coisas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. João 14,26. Ser guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas é essencial para a nossa caminhada em Cristo. Em João 14,26, Jesus nos promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. A dependência do Espírito Santo é uma das maiores dádivas que Deus nos deu. O Espírito Santo é o nosso Consolador, conselheiro e guia. Ele nos ensina, nos lembra das palavras de Jesus e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando dependemos do Espírito Santo, estamos reconhecendo nossa necessidade de sua orientação e poder em nossas vidas. A dependência do Espírito Santo significa buscar sua orientação em todas as áreas da nossa vida. Seja nas decisões grandes ou pequenas, devemos pedir a direção do Espírito Santo. Ele nos guia para a verdade, nos dá discernimento e nos ajuda a fazer escolhas sábias. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Ele nos transforma de dentro para fora, moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e domínio próprio, são evidências de sua obra em nós. A dependência do Espírito Santo também nos fortalece em tempos de fraqueza e desafio. Quando nos sentimos sobrecarregados ou incapazes, o Espírito Santo nos dá força e coragem para perseverar. Em Romanos 8,26, Paulo nos lembra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a servir a Deus e aos outros de maneira eficaz. Ele nos dá dons espirituais e nos capacita a usá-los para edificar a igreja e expandir o reino de Deus. Quando dependemos do Espírito Santo, nossos esforços são frutíferos e eficazes. Portanto, vamos bater na porta da graça com dependência do Espírito Santo, que possamos buscar sua orientação, força e capacitação em todas as áreas da nossa vida. Que o Espírito Santo nos ensine, nos transforme e nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Que nossa dependência do Espírito Santo seja um testemunho vivo de nossa fé e confiança em Deus. Que Deus nos abençoe e nos guie através do seu Espírito Santo a cada dia. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e agradecemos por tua infinita graça e misericórdia. Nos aproximamos de ti em nome de Jesus Cristo, buscando tua presença e direção. Viemos diante de ti para bater na porta da graça, reconhecendo a importância de cada batida em nossa jornada de fé. Primeiramente, Senhor, pedimos que fortaleças nossa fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar-te, conforme está escrito em Hebreus 11,6. Aumenta nossa confiança em ti, ajudando-nos a crer nas tuas promessas e no teu poder para realizar o impossível. Que nossa fé seja uma luz que brilha intensamente, guiando-nos em meio às trevas e desafios da vida. Confessamos nossos pecados diante de ti. Sabemos que somos imperfeitos e necessitamos da tua graça e perdão. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, cremos que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purifica nossos corações e renova nossas mentes, ajudando-nos a viver em constante arrependimento e busca pela santidade. Senhor, dá-nos a força para perseverar
Em Mateus 24,13, somos lembrados de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ajuda-nos a não desistir, mesmo quando enfrentamos dificuldades e provações. Fortalece-nos com teu Espírito, capacitando-nos a permanecer firmes na fé, confiando que tu estás sempre conosco e que teus planos são perfeitos. Ensina-nos a orar continuamente. Pai, em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar sem cessar. Que nossas vidas sejam marcadas por uma oração fervorosa e constante, buscando-te em todas as circunstâncias, que possamos confiar em teu cuidado e provisão, sabendo que tu ouves e respondes nossas petições conforme a tua perfeita vontade. Ajuda-nos a viver em obediência aos teus mandamentos, que possamos ouvir tua voz e seguir tua direção, honrando-te em todas as nossas ações. Dá-nos um coração disposto a obedecer-te, mesmo quando é difícil, e capacita-nos a viver de acordo com a tua vontade. Agradecemos-te em todas as circunstâncias, conforme 1 Tessalonicenses 5,18, que a nossa vida seja marcada por um espírito de gratidão, reconhecendo tuas bênçãos e bondade. Que nossa gratidão seja um testemunho vivo de tua fidelidade, inspirando outros a buscar-te também. Finalmente, Pai, queremos depender do teu Espírito Santo em todas as coisas. Guia-nos, ensina-nos e transforma-nos, que possamos ser sensíveis à direção do teu Espírito, vivendo de acordo com a tua vontade e capacitados a servir-te com alegria. Em nome de Jesus Cristo, entregamos nossos dias, nossas vidas a ti, confiando em tua graça e de amor, que possamos bater na porta da graça com fé, confissão, perseverança, oração, obediência, ação de graças e a dependência do Espírito Santo. Que nossas vidas reflitam teu caráter e glorifiquem teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.